Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos fazer o nosso devocional de hoje. Ficou para a noite. Tive um dia tranquilo, gostoso. Dia de relaxar, dia de pensar no que a gente tem que fazer da vida. E graças a Deus tem sido dias maravilhosos. Deus cada vez abre a mente da gente para algo bom. E quando a gente escuta alguém totalmente ungido do Senhor, né? A gente percebe que a gente está no caminho certo. Hoje é Gênesis 20, vamos falar sobre Abraão e Abimeleque, que diz assim: Abraão saiu de Manré, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: Você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é a irmã dele, e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu: Eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: Veja o que você fez, que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso? Abraão respondeu: Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é, de fato, minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas, e disse: Olhe, Abraão, aí estão as minhas terras, more onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte: Estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata, para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. E também curou a mulher dele, as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. O que a gente tira de reflexão desse capítulo? Desse versículo, que quantas vezes nós erramos, né? Quantas vezes nós cometemos erros que às vezes prejudicam os outros, né? Prejudica uma pessoa ao seu lado, prejudica uma pessoa da sua família, prejudica uma pessoa que está próxima a você, prejudica até uma pessoa desconhecida, né? Que você não tem a intenção. E muitas das vezes a gente fala algumas coisas que não tem nexo em fazer aquilo, mas é tão automático, a gente faz tão no automático, né, de que é algo que vai prejudicar a pessoa, que a gente
muitas das vezes só percebe no final. Nossa, não devia ter feito aquilo, né? Porque aquilo gerou isso, gerou aquilo, gerou... Nossa, tantas coisas que se eu tivesse parado e pensado antes de fazer, não teria prejudicado aquela pessoa, né? Muitas vezes, como Abraão não tinha a mínima noção de que Abimeleque era temente a Deus, né? De que ele andava corretamente também, que ele também tinha uma vida correta perante Deus, e ele comete isso. Não que ele tenha... ele fez no intencional de não ser prejudicado, mas percebe que ele entrega a sua mulher pela segunda vez, né, a um homem que ele não conhece, né, que ele não sabe quem é, para que ele para que ele não morra e ele possa ter os animais, vamos dizer nos dias de hoje, dinheiro, né, para que ele pudesse manter ali a sua família, os seus descendentes, né, e todos aqueles que estavam com ele. E ele entrega a mulher dele para que ele pudesse ter todos esses bens. Só que Deus avisa Abimeleque, né? Deus dá o aviso a Abimeleque de que o que ele estava fazendo não era correto, que ele não deveria tocar Sara, que ele deveria entregar Sara de volta ao seu marido, né? Para que ele não cometesse esse pecado. E mesmo assim ainda é lançado sobre a vida de Abimeleque algo que ele era praticamente inocente naquilo, mas por ter aceitado, ter trago sem conferir antes se era realmente irmão ou não, né? Deus dá esse pecado, né, de que as mulheres que teriam lá não poderiam ter filhos, mas ele antes diz que se Abrão orasse para que isso não viesse a acontecer, para que ele não morresse e nenhum mal acontecesse sobre ele e a todos aqueles que estavam ao redor, Abraão oraria para que aquilo não continuasse. E Abraão orou porque ele sabia que ele estava errado, né, no que ele tinha feito, mas para se autoproteger ele fez isso. Hoje muitas das vezes quando a gente faz a leitura da Bíblia, a gente sabe que Abraão foi um homem forte, foi um homem lutador, foi um homem que teve à frente de muitas lutas, mas nós às vezes deixamos essa parte de lado, né, de Sara. Eu não tô querendo ser feminista, viu, gente? Eu não sou feminista, mas eu tô querendo dizer que a gente precisa enxergar os lados que existem, porque muitas vezes a gente comete alguns erros que a gente não percebe, que ele passa ileso e muitas vezes a gente tem um pecado, um castigo sobre a nossa vida que a gente às vezes nem sabe por que está recebendo aquele castigo, mas porque a gente às vezes cometeu um erro que a gente não percebeu. Então assim, é importante que a gente perceba e tenha uma vida o mais correto possível. Eu não vou dizer, nós não somos perfeitos, nós não somos santos, nós não somos ilesos de cometer pecados, nós cometemos pecados, nós cometemos erros, mas nós temos que olhar de uma forma diferente. Eu cometi um erro, qual que é a forma que eu tenho para corrigir esse erro? Se está demorando demais para você entender o erro que você cometeu, peça para que Deus te mostre. Peça para que Deus abra os seus olhos, abra a sua mente, abra o seu ouvido, abra o seu coração para entender o que você errou, o que você cometeu de erro. E tenha a dignidade de pedir perdão àquela pessoa ou a si mesmo. Se tem alguém que não quer aceitar o seu perdão, não tem problema, você fez a sua parte. Peça perdão a si mesmo também, porque você cometeu um erro. Nós somos pecadores, nós cometemos erros, mas nós precisamos ter a humildade de pedir perdão, de se humilhar, de orar, né? E falar, Senhor,
Não deixe que eu cometa esse erro novamente. Não deixa que eu cometa essa falha novamente, para que eu não tenha esse castigo que eu estou tendo agora. Então, sempre haja para que Deus te libere o perdão, entendeu? Então, o que a gente tem que prestar atenção? Nos nossos erros, nos nossos pecados, no que nós estamos fazendo de errado, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa fazer diferente, para que a gente possa não cometer esses erros novamente, né? Quando a gente tem essa dignidade de não cometer esses erros novamente, Deus está olhando o nosso coração. Ele está vendo o quão puro é, o quão arrependido você está daquilo que cometeu. Então tenha essa dignidade, ore a Deus, fala: Senhor, eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero mais cometer esse erro, me livra disso, tira de mim essa falha, tira de mim esse peso, porque eu preciso ser mais atenta àquilo que eu faço, mais atenta àquilo que eu libero da minha boca, mais atenta àquilo que eu ajo, da forma que eu ajo nas coisas. Deus está pronto para te ouvir, Ele está pronto para te ouvir, Ele quer te ouvir. Não importa se alguém não queira te ouvir, o que importa é que Deus quer te ouvir. Ele quer liberar sobre a sua vida o perdão, Ele quer liberar sobre a sua vida para que você não cometa mais esses erros. Então tenha isso em mente, porque Ele está pronto para te ouvir, basta você falar com Ele. Quero te desejar uma boa noite, que você tenha uma noite abençoada, de sonhos lindos e maravilhosos, guiados por Deus, para que você possa receber dele essa liberação do perdão. Te desejo uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida. E vamos continuando o nosso devocional, ele não para não. Boa noite.